Santo Espírito, e a lhe adorarei, ao Deus do meu amor. Bom dia. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Bom dia. Boa quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Bom dia, Big. Seja bem-vindo, meu amigo querido. Um excelente dia para você, Lauren, as meninas. Deus abençoe vocês aí ricamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos começar orando logo nessa manhã. A gente está um pouquinho atrasado hoje aqui, mas pegado aqui, né? Agarrado aqui, mas estamos juntos na live. A gente orar uns pelos outros e compartilhar a palavra do Senhor. E eu te convido a orarmos já nesse momento. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer, te glorificar. Somos gratos, ó Deus, pela tua presença, pela tua bênção. Somos gratos pela tua provisão, pelo teu livramento. E sabemos que o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Tua palavra assim nos diz que Deus há como tu, que peleja pelos seus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa certeza de que temos o Senhor conosco e por nós. Temos o Senhor a trabalhar nas nossas vidas, temos o Senhor a agir, nos protegendo. E assim, ó Deus, queremos nesta manhã render a Ti o nosso louvor, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória. Queremos, Senhor, nesta manhã te exaltar, te bendizer, nos lembrar, ó Deus, que o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor se revelou a nós. Não fomos nós com a nossa filosofia, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade humana, que encontramos o Senhor, mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro, foi o Senhor que veio cuidar da gente, foi o Senhor que veio, de um modo todo especial, trazer sobre as nossas vidas a tua tão grande salvação. E nós somos gratos por isso, Pai. Somos gratos pelo teu amor, pelo perdão, e queremos nesta manhã, em oração, buscar a tua face, nos aproximar ainda mais de ti, render ao teu nome, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, dizer: eis-nos aqui, Santo Deus. Eis aqui as nossas vidas, eis aqui a nossa instrumentalidade, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas fraquezas, nós estamos diante do Senhor, desejosos de sermos instrumentos vivos para o teu louvor. Fica conosco, nos ajuda, nos inspira, nos dirige, nos orienta. Dê-nos, ó Deus, a todo tempo a tua revelação, a revelação da tua vontade, a revelação da tua graça, a revelação da tua direção. Dá-nos o teu livramento a todo tempo contra todo mal, seja ele físico ou espiritual. E assim, Senhor, o Senhor coloque a marca da tua presença sobre as nossas vidas, e por onde andarmos, por onde passarmos, sejamos luzeiros, sejamos candeeiro, sejamos luz do Senhor iluminando neste tempo tenebroso, neste mundo tenebroso, neste tempo de escuridão sobre a face da terra.
que o Teu Espírito Santo venha encher as nossas vidas da Tua santa presença, Pai. Que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, cheios do Espírito do Senhor em todo o nosso sentimento, pensamento, alma, espírito e coração. Sejamos cheios da presença do Senhor. É a nossa oração, Pai. Nesta manhã, abençoe cada vida, abençoe cada família que já está conectada conosco, abençoe aqueles que vão ainda se conectar e assistir depois, gravado. Que a tua graça, a tua bênção, o teu Espírito Santo nos envolva com a tua santa presença. Que nesses minutos que agora estivermos juntos, seja um tempo de renovar da esperança, renovar do teu agir, renovar da tua graça, renovar das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E o Senhor venha sobre nós. E seja um tempo de alegria no teu espírito, na tua presença, seja um tempo de renovo espiritual, seja um tempo de consolo e conforto do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Espírito que desce como fogo. Maçônia, bom dia, Maçônia. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os irmãos aí, na graça do Senhor Jesus. Nós falamos ontem no livro de Apocalipse, eu queria voltar àquele texto de Apocalipse, capítulo 1. Foi o texto que nós falamos ontem. Aline, Deus te abençoe, Aline. PIB de Patrocínio, cidade de Patrocínio. Deus abençoe essa cidade tão bonita, tão gostosa. Passei dias muito gostosos aí com vocês em Patrocínio. A cidade é uma cidade muito gostosa também. E a PIB de Patrocínio. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe essa igreja querida. Vamos retornar ao texto de Apocalipse, capítulo 1. Eu quero te convidar a nós observarmos esse texto mais uma vez. Claro que numa outra ótica. Apocalipse 1, a partir do verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí eu queria pular com você até o verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha só. Primeiro, esta é uma saudação, né? A saudação que João faz, na verdade,
já é uma revelação de Jesus Cristo. A saudação que o apóstolo João faz aqui já é uma revelação de Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o soberano dos reis. Então, acima dos reis desta terra, acima da rainha da Inglaterra, do rei da Holanda, acima de todos eles está o Senhor Jesus Cristo. A saudação de João já é uma revelação de Jesus, e essa é a intenção do livro de Apocalipse. E isso já é uma revelação do livro de Apocalipse, cuja intenção é mostrar Jesus, é revelar Jesus. E aí, quando ele pula, nós pulamos, né, o texto para ele falar sobre as igrejas, e ele nomeia 7 igrejas. Existiam mais igrejas na Ásia, e a Ásia é onde hoje é a Turquia. Se você pegar o mapa do mundo hoje, você procura ali a Turquia, a região onde hoje é a Turquia é a região que naquela época chamava-se Ásia. E as igrejas ficavam ali onde hoje é a Turquia. E haviam mais igrejas. Não haviam somente 7 igrejas, haviam mais do que 7 igrejas. Mas estas 7 igrejas são escolhidas por Jesus, e ele então dita uma carta para cada uma delas, e João escreve e envia ao pastor de cada uma delas. Então vejam, primeiro, eram igrejas. Jesus as reconhecia como igrejas. Segundo, tinham um pastor. Cada uma delas tinha um líder espiritual, um líder do rebanho que ali estava. E Jesus considerava aquela pessoa como o líder daquele rebanho, como o mensageiro dele para aquele rebanho. Anjo, a palavra anjo quer dizer justamente mensageiro, aquele que é enviado com uma mensagem, com uma palavra, com uma revelação. Então, Jesus considerava cada uma dessas igrejas como igreja, cada uma delas tinha um pastor, tinha um líder espiritual, liderando aquele rebanho, como um mensageiro de Deus para aquele rebanho, e Jesus o reconhecia assim. E Jesus envia para ele a mensagem, para que ele compartilhasse com a igreja. Quem primeiro receberia a mensagem seria o anjo da igreja, o pastor daquela igreja, o mensageiro de Deus para aquela igreja. E então ele tinha a responsabilidade de compartilhar com a igreja a mensagem de Deus. 7 igrejas, cada uma delas com uma característica e cada uma delas com uma mensagem de Jesus. Primeiro, a igreja de Éfeso, que é uma igreja que começou muito bem. A história da igreja de Éfeso é uma história muito bonita, ela é uma igreja que começa muito bem, ela é uma igreja que se torna uma igreja missionária, mas quando Jesus escreve para ela, já no final do primeiro século do cristianismo, Jesus vai dizer para ela, olha, você precisa se arrepender porque você perdeu o primeiro amor. E esse é um risco que todos nós corremos. Toda igreja corre esse risco de começar bem, de ter um momento, um pico de avivamento, de ter um tempo em que ela se torna uma igreja avivada, missionária, evangelística, e depois ela perde o seu primeiro amor. As pessoas gostam de ver as cartas do Apocalipse como se fossem fases da igreja. Ok, amém. Mas eu queria olhar e gosto de olhar como se na verdade fosse uma igreja só. E toda igreja, independente da fase, independente da época, independente do momento, sofre a oportunidade de se tornar uma dessas igrejas do Apocalipse. Embora muita gente interprete as cartas às igrejas como sendo uma era da igreja, um momento da igreja, uma história da igreja, eu prefiro olhar e perceber que cada uma dessas igrejas são igrejas de hoje, não são igrejas do passado, não são eras da igreja, são horas da igreja de hoje.
E cada uma pode vivenciar, cada igreja local hoje pode vivenciar o que uma igreja do Apocalipse vivenciou. Qual é a igreja hoje em dia que está livre? Qual é o crente, o cristão hoje em dia que está livre de se tornar um cristão que perdeu o primeiro amor? Você se lembra como você começou a sua vida cristã? Você começou a sua carreira cristã animado, você começou forte, você começou indo para as praças, fazendo ar livre, você ofertava, você trabalhava pela campanha missionária, você cortava grama para poder ganhar dinheiro e com esse dinheiro ofertar na igreja para missões. Você saía na chuva, no sol, para entregar folheto, para fazer ar livre numa praça. Você não tinha barreiras nem dificuldades para pregar o evangelho, para ir para um culto. Você ia para o culto alegre, feliz, porque você ia se encontrar com Jesus. E o que aconteceu que acabou esse fogo na sua vida? O que houve que este primeiro amor morreu na sua vida? Você começou a tomar outros caminhos, você começou a seguir outras jornadas e esse primeiro amor começou a esfriar na sua vida. O que aconteceu? Jesus, quando fala à igreja de Éfeso, ele diz: olha, se arrependa, volte a praticar as primeiras obras, volta lá no começo, relembre quem você era, o que você vivia, como você fazia, relembre aquele impulso, aquele entusiasmo, e a própria palavra entusiasmo quer dizer justamente cheio de Deus, enteosasmo. Então você está cheio de Deus ou possuído por Deus. Aquele entusiasmo que você tinha no passado, cadê? Relembre ele, reviva aquele primeiro amor. Esmirna era uma igreja que estava vivendo uma grande perseguição e Jesus diz: olha, eu estou ciente do teu sofrimento. Eu sei que você está sofrendo. Qual é a igreja hoje em dia que não sofre? Qual é o cristão que não está passando por um sofrimento hoje? Talvez você esteja vivendo um momento de grande sofrimento. E a palavra de Jesus para a sua vida é: eu sei que você está sofrendo. Eu sei da sua a situação. Eu não estou alheio, eu não estou distante, você não está esquecido, você não está apagado da minha memória. Eu, Jesus, conheço a tua obra, eu sei o que você tem vivido. Quando Jesus fala com Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é uma mensagem para ela dizendo: olha, você está mundana, você se secularizou. Esse negócio de que não tem nada a ver, não tem problema nenhum, mimimi, tem nada a ver, pastor, tem nada a ver. Você se mundanizou, você vive um cristianismo de fachada, de religiosidade, porque você está secularizada, você se filosofou e você se afastou do real cristianismo. Quando Jesus fala com a Tiatira, Jesus vai dizer: você está em desvio doutrinário. Você começou a se desviar doutrinariamente. E você precisa se aperceber disso. Você está pregando heresias. Me lembro um dia que eu assisti, e eu raramente assisto qualquer coisa na televisão assim, evangélico. É muito raro. Mas zapeando lá um dia eu tive o desprazer de ver um camarada líder de uma grande igreja dizendo exatamente você pode cometer o pecado que você quiser, porque todo pecado que você cometer é no corpo e o que Jesus salva é a alma. Então Jesus já morreu na cruz, então você pode cometer o pecado que você quiser, porque já está perdoado e ele é cometido no corpo e não na alma. E eu hoje eu olho e vejo, é Tiatira. É a igreja de Tiatira. Está totalmente contaminado, doutrinariamente, está pregando heresia, está desviando o povo. Está lá na Jezabel lá.
Jesus vai falar com Sardes e vai dizer: Sardes, você é uma igreja sem noção. Você é uma igreja rica, você vive da tua imagem, e a tua imagem é uma imagem mentirosa. Você quer saber a verdade? Você está morta. Você tem fama de que está viva, você tem opulência, você aparece, mas você quer saber a realidade? Você está morta. Se eu voltar hoje, você não sobe, não. Se eu voltar hoje, você precisa de ressurreição. Você vive de aparência, você vive de imagem, você vive do passado, você vive, porque há 50 anos atrás essa igreja era uma igreja muito boa, isso e aquilo outro. Que vive de passado, professor de história e diretor de museu. Quando Jesus fala com a igreja de Filadélfia, e Jesus diz: cara, vocês estão fortes, porque no meio do contrário, vocês estão perseverando em fazer a minha obra. Vocês se tornaram uma igreja missionária, vocês estão vivendo um reavivamento, vocês estão lutando pelo reino, vocês estão enfrentando perseguições, vocês estão enfrentando lutas até internas. Dentro de vocês mesmo há gente que não quer que vocês trabalhem, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar. Fique tranquilo. Ninguém pode fechar a porta que eu coloquei diante de vocês. Quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer: vocês se tornaram insensíveis. Vocês são insensíveis. Vocês são sem noção. Sabe hoje, aquela pessoa sem noção, ela não tem noção, ela fala umas coisas, ela faz uns troços que você olha às vezes e fala: gente, essa pessoa não tem noção, né? Vocês são a igreja sem noção. Vocês são um povo sem noção. Jesus está do lado de fora de vocês e vocês, estão fazendo o cultinho de vocês aí, levantando as mãozinhas, dando glória, falando língua, batendo palma, pulando, dançando. Vocês estão aí achando que vocês são os bambambam do reino. E Jesus está lá do lado de fora da igreja. Jesus está lá do lado de fora desse evangelho de vocês. Jesus está do lado de fora desse culto de vocês. Jesus está do lado de fora da igreja de vocês. É uma igreja humana, é uma igreja carnal, é uma igreja liderada por gente e não por Jesus, na vontade das pessoas e não na vontade de Jesus. Mas uma coisa extraordinária é que Jesus coloca para todas elas a oportunidade do arrependimento, a oportunidade do renovo, a oportunidade da restauração, a oportunidade de voltar a ser uma igreja centralizada no Evangelho, na palavra de Deus, vivendo no Espírito Santo, obedecendo à vontade de Jesus. Jesus dá a ela a oportunidade, a graça, a misericórdia ofertada, oferecida, delas voltarem a ser uma igreja cristocêntrica, onde Jesus seja do lado de dentro e não do lado de fora, onde ele esteja liderando, governando, dirigindo, orientando, edificando, porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus dá a todas as 7 igrejas, apesar de cada uma estar numa circunstância diferente. E eu acredito que hoje, não no passado, não nas eras, nas histórias das igrejas, dos reinos espalhados pelo mundo, mas no dia de hoje, nós vamos encontrar hoje Éfesos, Esmirnas, Pérgamos, Tiatiras, Sardes, Filadélfias, Laodiceias, hoje, no dia de hoje. E para cada uma delas,
Jesus continua renovando as suas misericórdias, renovando a sua graça e dizendo: eu quero te dar uma segunda chance. Conscientize-se que você precisa retornar, voltar às primeiras obras, voltar a me buscar, andar na minha presença, obedecer a minha direção, obedecer a minha palavra. O que eu coloquei no teu coração lá no início? Qual foi a chama que eu acendi na tua alma lá no início? Volte àquela chama, volte àquela chamada, volte àquela direção, volte àquele primeiro amor, aquele primeiro caminhar e siga caminhando por aquele rumo, porque ali eu estou dirigindo a sua vida, eu estou ungindo você, eu estou renovando a unção sobre a sua vida, eu estou voltando a derramar sobre você o azeite, o óleo, o meu espírito volta sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre sua alma, sobre o seu espírito, sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos. O meu Espírito Santo volta a ungir a tua vida, porque eu quero continuar sendo Deus da sua vida. Jesus não diz a estas igrejas, nem quando ele diz que ele vai vomitar, ele não diz: eu já te vomitei da minha boca, eu não te quero mais, eu encerrei contigo. Não, ele está dizendo: acorda, te alerta, porque eu quero voltar a ser o Deus da sua vida. Eu quero voltar a ser o Senhor do teu ministério. Eu quero voltar a edificar o teu ministério. Querido, você tem um ministério, uma chamada, uma vocação. Deus te ungiu, Deus te levantou sobre a face da terra. Deus colocou no teu coração uma direção especial. O Espírito Santo de Deus está contigo. Deus não te abandonou. Deus não te rejeitou. Deus não te esqueceu. Deus, apesar das tuas lutas, apesar do teu sofrimento, apesar das dificuldades, apesar das opressões, apesar dos contrários, apesar de tudo isso, Deus continua na sua vida e querendo levantar a sua vida como profeta nesta terra, neste tempo, querendo fazer você brilhar nesta escuridão, querendo fazer você ser homem, mulher de Deus, nesta época onde ninguém crê, você seja o homem de fé, aonde ninguém acredita, você seja a mulher crente, aonde todos estão com medo, você seja o servo, a serva, confiante no poder de Deus sobre a tua vida e sobre a face da terra. É isso que o Senhor queria com cada igreja. Ele não estava interessado em destruir nenhuma delas. Ele não estava interessado em julgar e condenar nenhuma delas. Em dizer: olha, vocês são muito pecadores, eu não quero mais você, não. Ah, vocês são pecador demais. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: se eu fosse Jesus, eu já tinha matado um monte de crente, inclusive eu. Eu vou dizer: vocês são pecador demais, rapaz. Vocês são uns caras chatos demais, rapaz. Mas Jesus vem para essas 7 igrejas, aponta o erro e aponta a solução do erro. E diz a cada uma delas: segue esse caminho da solução, porque eu ainda sou contigo, eu ainda quero te usar, eu ainda sou na tua vida, eu ainda estou trabalhando através de você, você ainda é meu servo, minha serva, então te conserta, percebe que eu estou ao teu redor e eu estou trabalhando, eu estou tramando para o bem. Eu estou trabalhando para o bem através da tua vida. E cada uma delas tinha uma condição muito especial. E eu queria, a partir de hoje, começar a meditar em cada uma delas. E assim, você pode ter certeza que a partir de hoje, cada live nós vamos falar sobre, pelo menos as próximas 7 lives, nós vamos falar sobre uma das igrejas do Apocalipse. E dentro de uma ótica, claro, há muita gente, há uma interpretação de que elas corresponderiam a uma era da história da igreja, né? Ok, eu não estou combatendo isso. Eu quero olhar sobre a ótica
de cada uma delas ser uma igreja de hoje. Mais do que uma igreja, cada uma delas representar um crente de hoje. Porque o nosso pastor, o nosso anjo, é o próprio Jesus Cristo. Então somos pastoreados pelo próprio Jesus Cristo. Então cada uma dessas igrejas representa também um crente de hoje. Eu e você. Nós podemos talvez ser a Laodiceia de hoje, podemos ser a Filadélfia de hoje, podemos ser a Esmirna de hoje, enfim. Mas eu quero te convidar, a partir de hoje, nós estaremos meditando em cada live sobre uma destas 7 igrejas. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós vamos começar falando sobre Esmirna, sobre Éfeso. No sábado à tarde vamos falar sobre Esmirna. Na segunda-feira, porque domingo, procure a sua live da sua igreja, ajude lá o seu pastor, não é isso? Domingo, assista a live da sua igreja, ajude o seu pastor. Mas na segunda-feira a gente volta com Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e terminando com Laodiceia. E assim nós vamos refletir. Porque Jesus não está interessado em julgar e condenar ninguém. O interesse de Jesus é trazer vida e vida em abundância sobre as nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos afiados, em perfeita condição de sermos usados pelo Espírito do Senhor no tempo que se chama hoje. Do mesmo modo que Davi serviu a Deus na sua geração, nós também somos chamados a servir a Deus na nossa geração, no tempo de hoje, do modo que Deus quer ser servido no tempo de hoje pela sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite a isso, porque não é fácil. São muitas as dificuldades, são muitos os medos. Nós somos frágeis, continuamos sendo carnais. Você não imagina como eu sou um camarada medroso. Minha mulher que sabe o quanto eu sou um camarada medroso. Pergunta para Kellen e ela vai te dizer como eu sou um cara medroso. Não é fácil. Mas ou nós admitimos esta consciência e renunciamos a nós mesmos, ou o tempo de hoje, Deus vai ter que usar as pedras. E eu tenho visto pedras clamarem. Eu tenho visto muçulmanos se converterem por sonhos, porque nós não estamos indo a eles. Eu tenho visto e ouvido de vidas que estão se convertendo por revelação de Deus, porque a igreja do Senhor não está indo em direção a eles. E ou nós renunciamos a nós para sermos instrumentos do Senhor, ou as pedras terão que clamar ainda cada vez mais alto. E eu sinto o Senhor gritando e clamando. Aonde estão os Éfesos, as Esmirnas, as Tiatiras, as Laodiceias, as Filadélfias de hoje? Para que sejam usadas, ainda na sua imperfeição, ainda no meio da sua fraqueza, mas serem usadas pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, para que a glória seja única e exclusivamente de Deus. Porque eu e você somos e seremos sempre pecadores. E se não fosse Deus nos dar um corpo glorificado, nós iríamos pecar lá no céu também. Mas graças a Deus, que quando chegarmos lá teremos um corpo glorificado e, portanto, não seremos capazes de pecar lá. Porque, do contrário, seríamos também lá pecadores. Por isso a glória, a honra, o louvor é só do Senhor, não é nosso. Não há uma mísera migalha em nós de virtude ou de habilidade. Toda ela pertence ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, como somos, precisamos servir ao propósito do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus,
que o Senhor, Pai, no teu nome, no teu poder, na tua glória, para o teu louvor, que o Senhor levante, Senhor, a tua igreja neste tempo. Que o Senhor nos coloque nos corações um sentido de abnegação, de renúncia. Que o Senhor coloque nos nossos corações, ó Deus, um sentimento de abandono desta vida, deste mundo, das coisas materiais, financeiras, do conforto pessoal, para que possamos investir, ó Deus, nossas vidas, nosso tempo, nossos bens, nossos recursos, na expansão do teu reino, da tua glória sobre a face desta terra. Faz isso, Paizinho querido, em nome de Jesus. Quebrante os nossos corações de um modo tão especial, que venhamos a fazer aquilo que dizíamos jamais sermos capazes de fazer. E fazer com alegria, sorrindo de orelha a orelha, felizes, por podermos ser participantes de algo tão glorioso como é o expandir do teu reino na face desta terra. Ajuda-nos, porque somos miseravelmente pecadores, carentes e dependentes diuturnamente, exclusivamente do teu poder, da tua presença e do teu Espírito. Por isso oramos a ti, suplicando-te, ouve-nos desde os altos céus, atende-nos por misericórdia, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Beijo do gordo, gente. Desculpe a emoção. Mas Deus tem falado comigo de uma forma muito íntima. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. E a minha oração é que Deus fale no teu coração de forma tão viva e íntima como tem falado também no meu coração. E a partir de amanhã você já sabe, Marlon, querido. Beijo, querido, no teu coração. Você, Anastácia, Raquel, Deus abençoe e guarde vocês e dirija vocês o tempo todo. Quando nós oramos, coisas espirituais acontecem, é verdade, amém. Que o Senhor e o seu Espírito se mova a favor do plano dele, da obra dele, do reino dele. Aline, que Deus nos ajude a viver na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmã Shirley, querida, beijo, irmã Shirley. Beijo nesse seu namorado bonitão aí que você tem, viu? Dá um beijo no teu namorado aí bonitão com vocês aí na França aí. Tá bom? Minha sogra querida do meu coração, bom dia. Deus te abençoe, minha sogra querida do meu coração. Minha diaconisa favorita, gente. Minha sogra é a minha diaconisa predileta, tá bom? Irmã Priscila, Deus abençoe, irmã Priscila. Irmã Sônia, Deus abençoe. Big, Deus abençoe. Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Boa quinta-feira aí, começando. O Senhor guarde a todos e a cada um no precioso nome de Jesus Cristo. E amanhã chegamos aqui, você já sabe, vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A graça e a paz do Senhor Jesus. O Senhor faça seu rosto resplandecer sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo.